Olá, olá, eu sou Patrícia Lapuente, estamos de volta com mais um Coletiva Tendências, um dos projetos de podcast do Coletiva.net. No episódio de hoje, quem conversou comigo foi a dupla de jornalistas Cândida Schedler e Laís Escher, que comandam a Cultivo Comunicação Rural. Como deu para perceber, as meninas são duas empreendedoras da área de comunicação, e é exatamente sobre empreendedorismo que elas vão conversar comigo e relatar as experiências delas à frente de um negócio. Bora então saber o que elas têm a dizer. Antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a temática, eu vou pedir para vocês se apresentarem, contarem um pouco aí sobre a trajetória profissional. Quer começar, Cândida? Não, pode começar. Eu sou a Laís Escher, sócia da Cândida na Cultivo. A gente está com a Cultivo desde 24 de abril de 2018. E antes disso, eu me formei em 2016, julho de 2016. Então, tive um ano, quase 2 anos aí que eu fiquei trabalhando com comunicação, mas desde a graduação mesmo já trabalhava muito focada com cultura e arte. Mais nesse caminho, também trabalhei na Assembleia Legislativa, fiz estágio por lá, tanto com assessoria de imprensa, que é uma coisa que eu sempre gostei, embora na faculdade a gente fique meio sempre tentando e pensando na redação, né? Mas enfim, minha trajetória foi bem diversa, especialmente na época da faculdade, e aí, depois disso, quanto formada, comecei a atuar mais no ramo da cultura. Só que eu estava percebendo que aqui em Porto Alegre a coisa não andava muito bem, não estava legal, os freelas não estavam funcionando. E aí voltei para o interior e lá eu trabalhei um pouco tempo assim com comunicação para a área pública, né, para a prefeitura do interior, da minha cidade, inclusive. E ofereci o trabalho para eles, foi bem interessante, assim. Só que quando eu voltei, nesse mesmo tempo que eu estava definindo que eu ia, né, trabalhar com o pessoal por lá, a Cândida me procurou e descobriu que eu estava voltando para lá também. E aí ela ficou, meu Deus do céu, vamos fazer alguma coisa. E aí ela pode contar melhor. Sim. Bom, descobri que você tinha voltado para o interior foi no final de 2017 ali, né? Eu estava terminando o mestrado também aqui em Porto Alegre, na Famecos. E também não sabia muito bem o que ia fazer depois daquilo, né? Enfim, eu sempre gostei bastante da área acadêmica, da pesquisa, só que eu tinha ficado um pouco desiludida e não queria continuar o doutorado. E aí, quando eu descobri que ela tinha voltado para o interior, eu achei aquilo muito bacana, ver uma amiga com quem eu sempre tive identificação na faculdade, já por conta dessa vivência interiorana. As nossas cidades são muito próximas, né? Harmonia e São Pedro da Serra ficam a 23 quilômetros e é na mesma região ali do Vale do Caí. Então, a gente, a partir disso, começou a conversar sobre, né? Mas antes de eu estar ali na finaleira do mestrado, durante a faculdade, né? Assim como a Laís, eu também tive experiências bem diversas, né? Muito na área de assessoria de comunicação. Trabalhei também um tempo numa assessoria de comunicação da extinta Secretaria de Infraestrutura e Logística. Trabalhei numa agência de notícias daí voltada para o agronegócio também. E depois voltei para o Editorial J, trabalhei um tempo lá, né, com os professores da Famecos, que foi um baita de um aprendizado. Tanto foi ali que eu e a Laís nos conhecemos no Editorial J, né, mas foi no início da faculdade mais. E acho que uma das coisas mais interessantes nesse caminho do empreendedorismo e do que a gente tem feito agora é justamente conseguir agregar e juntar todas essas experiências diferentes que aparentemente não tem nada a ver em uma coisa que tem muito a ver. Em que tudo o que a gente já fez antes nos ajuda de alguma forma hoje. Então, tem sido bem bacana isso, sim. Então, empreender acaba sendo essa junção de todas essas nossas experiências anteriores unidas em um propósito que a gente tem em comum, né? Que é comunicar a agricultura familiar e a agroecologia. E acho que essa vivência interiorana que eu e a Laís tivemos já antes de vir aqui para Porto Alegre e agora estando muito lá, trabalhando diretamente com os agricultores familiares, né, tem sido bastante positivo, assim, né? A gente tem conseguido
trazer muito de tudo aquilo que a gente já vivenciava antes, né? Enquanto só, enfim, gurias que moravam no interior, né? E é uma forma de casar também coisas que a gente gostava antes e se relacionar com áreas que a gente tinha interesse, né? Eu sempre fui bem interessada pela gastronomia, pela culinária. E agora trabalhar com quem produz alimentos, né? A ponta, que já era um interesse, assim. Por exemplo, ir à feira já era uma coisa interessante. E aí voltar para esse caminho de outra forma também, né? São coisas que vão se costurando e a gente vai entendendo por que acontece, né? Cândida também, outros trabalhos que a gente desenvolve, pesquisas, enfim, projetos na área da comunicação, da educomunicação, enfim, a gente vai se relacionando com isso, entendendo, nossa, tudo que a gente já fez vai tendo um significado, assim. E como é que surgiu a Cultivo, gurias? Então, como ela começou a contar antes, assim, no final ali do mestrado, eu fiquei sabendo que ela tinha voltado para o interior, daí eu fui falar com ela, e daí a gente teve a ideia de fazer alguma coisa no interior mesmo, né? Porque a gente sente que ainda é, né, um lugar em que muitos jornalistas, eles saem do interior para estudar aqui em Porto Alegre e não querem voltar. Tem muito o preconceito com o jornalismo do interior. E já era uma coisa que eu estudava enquanto bolsista de pesquisa com a Beatriz Dornelles, na PUC. Depois continuei estudando jornalismo do interior no mestrado, né? Então, a gente sentia que tinha essa necessidade ali no interior. E como a Laís já tinha voltado, daí a gente teve aquela ideia. E inicialmente o que a gente queria mesmo era abrir um jornal, né? A gente ficou umas 2 semanas planejando o tal do jornal. Daí eu falei pra Laís, Laís, vou lá conversar com o Fabian, né, na FAMEX. Hoje ele é o diretor do curso de jornalismo, é um nosso mentor, uma pessoa incrível. E aí eu fui, conversei com ele naquele dia sozinha, porque eu tava sempre na FAMEX ainda por conta do mestrado. Daí eu lembro que ele virou assim pra mim e falou assim, não. Jornal, não. Eu tenho uma ideia melhor que vocês. E daí ele veio com a ideia de uma agência de comunicação, né? Focada no setor rural. E aí eu achei bem legal. A Laís também gostou muito. Daí depois a gente criou toda a proposta de valor da Cultivo em cima disso, né? A Cândida, quando veio me falar, antes a gente estava pensando em formas de monetizar um jornal no interior. Afinal, a gente sabe que é difícil fazer jornalismo em todos os lugares, né? Sim. Especialmente em cidades do interior. Sim, sim. E ali no Vale do Caí já existe já existem os veículos que trabalham em cada cidade, assim, então seria muito complicado para a gente construir isso. E aí, quando a Cândida foi falar com o Fábio, quando ela retornou, ela mandou um áudio para mim dizendo: ai, pois é, eu não sei se tu vai gostar. Passou quase 2 minutos se desculpando até colocar a ideia, e eu disse: não, é isso, vamos lá. E aí, enfim, foi assim, nasceu. E quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram quando começaram o negócio? Foram algumas. Não sei se tantas, eu tento ver pelo lado do aprendizado, não consigo numerar elas, assim, mas coisas que já são difíceis em qualquer local, não importa se tu esteja em Porto Alegre ou no interior do estado ou, sei lá, em outros lugares, é ser mulher e ser jovem. Isso é uma coisa que era o mais complicado. E aí, no contexto de estar em uma cidade em cidades menores, né, porque a gente sempre prospectou na região e, enfim, visitamos outras regiões também. Era aquela coisa, assim, éramos 2 gurias jovens que até no começo a gente não tinha portfólios específicos da nossa agência, né? A gente construía o nosso portfólio, vendia a nossa proposta de valor para exemplificar o que a gente fazia. E aí essas foram as dificuldades, assim, a gente pensou em iniciativas, formas de prospectar que tivessem a ver também com o local para quebrar um pouco disso, mas essa foram umas das dificuldades. A Cândida deve lembrar melhor algumas outras. Eu acho que essa que a Laís falou agora é de longe, assim, a que mais acabou sendo evidente, né? Essa desconfiança com o nosso trabalho, porque a gente era mulher, éramos jovens, não tinha aquele portfólio, mas eu acho que, assim, é muito difícil. Não que seja difícil, mas é uma coisa que a pessoa tem que estar atenta quando vai começar uma empresa, né? Vai empreender. Tu tem que ter muita perseverança. Mas tem que ter muita mesmo. Porque é difícil, é muito difícil. Às vezes tu olha e tu pensa assim, mas não vai dar certo nunca. É exaustivo, né? É um processo bem exaustivo. Tu não enxerga os resultados logo, assim. E
isso era, para mim, assim, acabou sendo a maior dificuldade, assim, né? Essa parte de não ver o resultado e tu tem que seguir, porque, bom, a gente tem um propósito por trás, então vamos lá. E agora a gente está chegando num outro ponto de não dificuldade, mas é um desafio, sempre tem desafios, né? A gente agora chegou no ponto de que, ok, deu certo, tá dando certo. E agora? Entendeu? A gente tem que expandir, a gente vai pra frente, como é que a gente vai fazer, sabe? Não tem ninguém que chega e diz assim, olha só, Cândida e Laís, vocês têm que fazer assim, assim, assado. A gente tem que sempre descobrir o que vai fazer. Então, é a partir de, obviamente, muita discussão, muito de a gente entender o que a gente quer também, né? A gente tem esse propósito muito definido de amplificar a voz do campo e aproximar o campo da cidade. Então, obviamente, a gente ama muito o que a gente faz, a gente encontra agricultores incríveis que super confiam no nosso trabalho. E daí sempre chega naquele ponto de que, ok, então o que a gente vai fazer agora, sabe? Então, cada passo acaba sendo um desafio. Então, tem que quebrar muitos paradigmas até dentro de ti, sabe? Muita coisa que a gente está fazendo hoje, eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo, sabe? E que eu ia estar feliz. Né? Tipo, eu edito vídeo. Quando é que na faculdade eu editei um vídeo, sabe? E tava feliz fazendo isso, sabe? Então, acho que é muito bacana essa possibilidade de tu tá sempre te desafiando, mas isso também tem o preço de ser, às vezes, bastante exaustivo, né? Que nem a Laís falou. E só uma coisa também para adicionar, que assim, a Cândida falou do contato com os agricultores. Muitas vezes, escutando eles e conversando com eles, a gente consegue entender, desde o início foi assim, entender a quem que a gente deve se direcionar e o que a gente deve clarear nos assuntos, nas prospecções, nas reuniões, enfim, nos serviços como um todo, assim, né? Entender o que eles falam e a gente consegue trabalhar, não ser tão técnica, né? E, enfim, depois a gente pode falar um pouco melhor como é que é o nosso processo de construção dos serviços em conjunto, assim, né? E como é que é pra vocês ter um negócio? É desafiador, mas é muito bom, é muito gratificante, assim. Claro, a gente muito ciente dos nossos privilégios, mas também ciente de que a gente não fez grandes investimentos. Na real, foram poucas coisas que a gente gastou para começar a agência, foi muito mais persistir e também ter o apoio das nossas famílias, porque muitas vezes não é só fazer um grande investimento de, sei lá, nem sei quantos R$1.000, mas assim, saber que tua família tá ali tá acreditando contigo, que às vezes também não acredita 100%, fica duvidosa, mas assim, isso é uma coisa muito importante. Ou qualquer base que tu tenha na tua vida, não necessariamente a família, mas assim, essas são coisas gratificantes de tu conseguir entender isso, né, nesses núcleos que a gente está inserido e como é que eu vou dizer, conseguir trabalhar com coisas diversas, sabe? A gente quer fazer uma coisa para o setor que a gente trabalha, a gente vai ficar matutando diversas formas de chegar naquele lugar e conseguir fazer aquilo. Isso é muito gratificante porque tu consegue construir tudo que tu quer fazer. É mais ou menos isso, assim. Exato. Para mim é também o mesmo que a Laís falou, sabe? Acho que ter um negócio é instigante, sabe? Te dá a possibilidade de trabalhar naquilo que tu acredita que é a tua capacidade máxima de entrega em alguma coisa, sabe? De ter um propósito que não seja só, eu vou hoje, que droga, vou ter que acordar, vou ter que trabalhar. Não, nossa, que legal, eu tô construindo algo que é legal e que tá tendo impacto no mundo, sabe? Então eu acho que pra gente é principalmente isso que é a Cultivo, né? E acaba sendo o significado de empreender, sabe? Na área da comunicação também é bastante importante a gente estar ciente da nossa responsabilidade social, claro, em todas as profissões e tudo, mas acredito que a gente tem um papel que é muito importante, sabe? Principalmente agora. E muitas pessoas, muitos agricultores com quem a gente teve contato, eles chegavam e nos agradeciam, assim, mas que bom que vocês criaram e focaram no setor, sabe? Tá faltando tanto isso, comunicação. E tem gente que também acaba até confiando na gente pelo fato de a gente ser jovem, né? A gente já ouviu muito isso, assim, que legal esse sangue novo, né? Com vontade de ter ideias diferentes do que tem sido feito. Então, eu acho que é isso que é bem legal, assim, o que a gente tá fazendo. E principalmente nesse negócio, nesse ramo do empreendedorismo na Cultivo, a gente até
sempre teve um pouco de dificuldade de se ver enquanto empreendedoras, sabe? As pessoas olhavam assim, mas vocês estão empreendendo, são empreendedoras. A gente olhava e falava, não, nós somos jornalistas, né? Porque até a gente hoje, queria... até hoje. A gente queria ser reconhecidas como jornalistas. Acho que a gente leva aquele espírito jornalístico no que a gente está fazendo. Que óbvio que é marketing, que é comunicar agroindústrias, associações, entidades do setor rural, mas ainda tem aquele espírito jornalístico, sabe? Aquela... não sei, acho que é uma essência, né? De repórter, de buscar informação, de contar histórias, e eu acho que é esse que é o diferencial da Cultivo, sabe? A Laís falou antes dos processos, né? Como é que vocês dividem todas as demandas? Olha, é doido saber dizer exatamente. Muitas coisas a gente conversa e uma assume, eu vou fazer isso e, sabe, é natural, assim. Mas a gente dividiu desde o início que uma fique mais com a parte do texto e outra mais com a parte da imagem, mas, claro, tem convergências aí no meio, né? E eu acabo cuidando um pouco mais da parte da captação das imagens, fotografias, vídeos e tratamento, edição de fotos. A Cândida cuida mais da edição dos vídeos e textos, enfim, outras redações. E outras coisas que a gente gosta muito e que a gente faz muito e gosta muito, que é planejamentos, né? Então, os nossos planejamentos são quase uma área do trabalho, né? E nos serviços que são desenvolvidos para os clientes, a gente, assim, vai trocando, né? E vai se ajudando, que uma foca mais para outra revisar depois, enfim. Não sei, é que é muita coisa. Né? Muita coisa. A gente sempre teve dificuldade em dizer, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, mas como a Laís falou, se tem uma divisão, realmente eu fico mais com a parte dos textos e ela com a parte da imagem, né? E cuidando dessa organização, a Laís faz muito bem isso, de organização do feed, de editar e tratar as fotos bem... para que fique harmônico e tudo mais. Então ela sempre teve uma preocupação bem maior com isso. E a Laís é uma pessoa que eu sempre achei que eu era planejada e organizada até eu conhecer a Laís. Ela gosta muito de planejar, então ela tá começando a ficar um pouco mais com a parte de alguns planejamentos. Assim, a gente sempre decide juntas, mas quando tem que executar, acaba que fica mais com uma ou outra, assim. E aí eu fiquei mais na parte de contato com jornalistas. E aí... Estou tentando lembrar o que mais que tinha. que é muita coisa. Muita coisa, né? Esses dias a gente até estava atualizando, revendo planejamentos anuais. A gente trabalha com eles um pouco divididos. E aí eu estava olhando o que a gente tinha dividido, o que cada uma faz. Eu pensei, meu Deus, bota tanta coisa aqui que a gente faz e não registrou. Porque na hora de pensar, o que eu faço, né? Nossa, nem lembro. Bom, gurias, o mercado da comunicação tá bem complicado, né? Como todo mundo sabe. Vocês tiveram algum receio antes de abrir esse negócio? Sinceramente, não. Porque eu não tinha mais muito o que apostar em coisas diferentes. Tinha outros projetos com outros amigos, como eu falei antes, mais na área da arte e da cultura. Só que, como sempre, é quase que histórico que esses projetos não se sustentam, né? E aí eu tava tentando, já estava estudando um pouco mais sobre captação de recursos, enfim, trabalhar com um projeto mesmo, né? Além da produção de mídia. Também, uma das ideias que tinha com os meus amigos, por exemplo, era construir uma assessoria geral, na verdade, nem só de comunicação, para bandas e iniciativas de arte, assim, porque muitos não conseguem fazer a gestão disso. E aí, bom, eu tava meio que nessa, mas aquela coisa que todo mundo com seus trabalhos, ninguém conseguia deslanchar nisso, né? E aí ficou parado, assim, e aí quando a Cândida sugeriu, eu não tinha muitas pretensões, e pra mim aquilo foi, tipo, o que eu precisava pra me agarrar, e que é até hoje, assim, a agência hoje é o meu projeto de vida, sabe? É o que eu quero fazer, e como a Cândida falou, toda essa relação que a gente constrói com os agricultores, com as associações, com as próprias empresas, né? Trazendo algo para outros negócios, né? É quase com... É esse propósito, né? Esse compromisso social, de alguma forma, é isso que faz continuar. Então, sinceramente, para mim não tive... Como é que eu vou dizer? Foi outra pergunta? Receios, não? Isso, receio. Não tive. Pois é, eu sou mais a pessimista das duas, né? E não que eu tive receios, assim, eu tive
Na verdade, acho que medo de que que pudesse não dar certo, que não compreendessem a nossa proposta e que a gente não conseguisse se sustentar financeiramente, né? Esse é o receio, mas acho que é um receio que a gente acaba tendo sempre quando tu vê que tu, enfim, tem que fechar contas, tem que pagar os boletos. Mas eu sempre tive muita confiança no nosso propósito e confiança de que a gente estava bem, como vou dizer, posicionadas e com muita vontade também de fazer algo diferente, e que isso ia acabar sendo algo que em algum momento ia ter um resultado positivo. Então eu só ficava com receios de, não sei se receio, mas meio que ansiosa, pensando assim, mais para que lado que ia dar certo, né? E no fim das contas hoje está dando certo exatamente onde a gente queria que desse certo, né? Enfim, eu acho que faz parte desse processo, assim, mas hoje, como a Laís também a Cultiva é meu projeto de vida, assim, né? O que a gente olha e pensa assim, vou me realizar com isso, vou conseguir fazer absolutamente tudo o que eu quero, né? Aqui, assim, todos os projetos de jornalismo e de comunicação que eu acho relevantes para o mundo, em algum momento, se eu quisesse, eu e a Laís sentarmos e conversarmos e tivermos a ideia, a gente vai conseguir colocar em prática, sabe? Tá certo. Bom, vocês têm uma empresa de comunicação voltada a um nicho específico. Vocês acreditam que segmentar é uma boa alternativa para quem deseja empreender? Sim. A gente já conversa um pouco sobre isso e vê outras iniciativas também da comunicação. É como tu colocou, assim, segmentada, sabe? Direcionando para vários lugares. Eu acho muito interessante porque isso proporciona que tu consiga desenvolver algo com um setor, com sei lá, um mercado muito específico que tu vai oferecer algo muito valioso para aquelas pessoas. Não é uma coisa tão, como vou dizer, não é genérica a palavra, mas tão aberta, né? Eu acho muito importante. A gente conversa um pouco sobre isso, né, Cândida? Exato, que possibilita que tu entenda o que teu público precisa, né? E aí tu vai conseguir atender ele de forma muito mais completa e certeira, sabe? É o que muitos agricultores até falam pra gente, que a gente consegue mostrar a essência deles, sabe? E a gente fica muito emocionada quando ouve uma coisa dessas, porque sei lá, que a gente realmente conseguiu compreender eles, a gente consegue estudar sobre o setor, sobre a agricultura familiar, se interessa por, né, agrofloresta, agricultura biodinâmica, agroecologia como um todo, então a gente se atualiza e estuda sobre isso. Então, no momento que tu compreende isso, tu consegue, obviamente, traduzir aquele serviço de comunicação de forma muito, muito melhor, né? E, enfim, até falando dessa parte de entender esse público muito bem, até a gente esse ano ouviu um elogio que foi muito legal, uma agricultora jovem, inclusive falou pra gente que tinha mostrado o nosso Instagram, o Instagram da agência, para um pessoal numa noite anterior, ali também, mais agricultores, e que daí falaram que parecia um agricultor escrevendo. Então isso nos deixa muito feliz, sabe? Acho que é uma tradução do público que quando tu tá ali imerso, tu consegue fazer, sabe? E ainda assim a gente tá imersa, mas acaba sendo um olhar externo também, né? Uma coisa que a gente não citou de novo nos serviços é falar sobre o atendimento e o relacionamento, que é algo que a gente dividiu sempre desde o início e que para nós sei lá, talvez uma das coisas mais importantes, não vou dizer a mais importante porque, né, tudo significa algo, mas uma das coisas mais importantes da Cultivo é esse atendimento e relacionamento. E acho que para essas outras áreas que a gente vem observando que existem iniciativas bem focadas, é algo que facilita o contato com o cliente, com enfim, aquele nicho que tu tá inserido, assim, porque tu vai falar a língua daquelas pessoas e vai conseguir atender ela da melhor forma, como tu gostaria de ser atendida também, né? Mais ou menos nesse sentido, assim. Vocês acreditam que a preparação para empreender na nossa área precisa começar durante a graduação? Sim. É muito melhor, né? Até hoje a gente usa muitas coisas que a gente aprendeu durante a cadeira de empreendedorismo na faculdade da Ana Cecília, uma querida. E só que a gente acha que também poderia estar mais diluído isso até ao longo da faculdade, né? Porque, bom, é que eu acho que é para todas as áreas hoje, né? Essa parte de inovação, de tu pensar em coisas novas é importante. E
acho que ainda tem meio que uma mística em torno do empreendedorismo hoje, né? Como se fosse uma coisa assim, empreendedor lá no Vale do Silício, investindo milhões e não sei o quê. Não é assim, é uma coisa real, sabe? Tudo bem que a gente tem noção dos nossos privilégios também, mas como a Laís também disse antes, não foi um investimento tão elevado assim que a gente fez, sabe? Foi um investimento real, assim. Então, o empreendedorismo poderia estar mais desmistificado e diluído nas disciplinas, principalmente mais numa questão de desenvolver autonomia e confiança para que os alunos, né, futuros jornalistas ou comunicadores consigam ter a coragem de tu empreender, né? Porque acho que é mais essa parte que deveria estar sendo incentivada. Eu acho que é assim, como a Cândida bem colocou, assim, estar diluído dentro das disciplinas que se aprende na faculdade, porque parece que a gente está estudando ainda, não sei hoje em dia como é que as coisas são, imagino que não esteja exatamente igual, né? Porque já são alguns anos. Mas assim, que a gente não fique pensando em ser um jornalista dentro de uma redação, sabe? Porque para muitos, para mim, por exemplo, eu entrei lá porque eu queria ser jornalista e trabalhar numa redação. Só que não é o que a gente vê, não é nem durante a faculdade o que a gente faz. É muito difícil muito difícil não, mas são poucos os colegas que a gente tinha que eram repórteres, né? Ou quando alguém conseguia ser, nossa, olha só, fulano é repórter em tal lugar. Porque acabava fazendo outros trabalhos, né? E muitas vezes trabalhava em empresas de comunicação, assessorias, e não se via lá dentro, né? Fazia um estágio, mas tu não te via como um empreendedor ou como um possível empreendedor. Tu mal e mal te via como um empregado, porque já é o estagiário, né? Mas assim, essa construção, nem só dentro da faculdade, né? Do próprio mercado, assim. E é uma coisa que a gente conversa um pouco sobre, né? Quando começar com colaboradores na Cultivo e tal, como trabalhar isso? Porque, poxa, trabalhar a comunicação para que seja algo interessante para as pessoas, não só como um trabalho numa assessoria, sendo que a pessoa queria estar sendo repórter. Não é mais essa realidade, né? Tu pode exercer a tua liberdade em todos os locais, não só num jornal. E, sei lá, acho que também falta um pouco na faculdade de entender que é insustentável esse modelo antigo, né? Fazer com que as pessoas, os estudantes se entendam como parte de um universo de comunicação e que não é só num jornal que eles vão mudar o mundo, né? Eles podem mudar o mundo de 1000 formas. Até a nossa matéria fala justamente sobre empreendedorismo como alternativa, mas não deveria ser assim, né? Deveria ser já incentivado na faculdade, não ser uma alternativa, não consegui uma vaga em uma redação, o mercado está complicado, não consegui entrar em uma assessoria, enfim, vou ter que empreender. Não, acho que deveria ser mais incentivado, né? É real. Bom, vocês concordam que quem deseja gerenciar o próprio negócio é preciso estar disposto a provocar mudanças, gerar desenvolvimento, ser curioso, engajado e inconformado? Tudo isso. É exatamente tudo isso. O tempo inteiro tu tá com a cabeça com 1000 ideias e 1000 coisas, e ao mesmo tempo que tu tem as ideias e tu tem que estar com a cabeça oxigenada para ter essas ideias, tu também tem que estar com o pé no chão, né? Como vou monetizar isso? Como isso vai ser possível? Vou ter recursos para desenvolver tudo isso? Então, são exatamente todos esses pontos que tu descreveste, assim. Exato. E uma coisa que pra gente também tem sido muito interessante nesse período é que eu e a Laís, a gente acaba sendo bastante complementar, né? Então, se a pessoa um dia tiver um sócio, é bom que se veja isso, porque esses dois pensam a mesma coisa o tempo inteiro, não vai dar certo, sabe? Então, a gente já viu isso várias vezes. Tem momentos que eu tô muito pilhada num negócio, daí a Laís fala assim, não, mas olha só, quem sabe a gente não dá uma segurada, daí depois ela já pilha naquilo, daí eu já, mas será que não é melhor a gente dar uma... Então, é legal porque a gente acaba compartilhando muitas coisas e sendo curiosas e tendo vontade de fazer, inconformadas com a forma como as coisas estavam sendo feitas nos ambientes em que a gente estava antes, né? E a gente acaba mudando isso porque a gente faz muita coisa do modo como a gente acha que deveria estar sendo feito. Ninguém foi lá e disse, olha, vocês têm que fazer assim. Mas a gente foi sentindo e foi vendo qual era a forma que funcionava para a gente e que funcionava para o setor com o qual a gente está trabalhando. São 2 pontos bem específicos e muito importantes e que a gente conseguiu conectar, assim. Na verdade, eu diria 3, né? O que é importante
da perspectiva da comunicação, da técnica, o que é importante para nós enquanto pessoas, né? Indivíduos, sei lá, jornalistas, como queiram, todas as coisas que a gente pode ser. E o terceiro ponto ou o primeiro, não sei, é o setor que a gente trabalha, né? Entender o setor rural e construir tudo que seja adequado para ele também. Quais são as características que são primordiais para vocês para poder empreender? Eu acho que a pessoa tem que ter muita resiliência também, além dessas características que foram citadas ali anteriormente. Tem que estar sempre querendo fazer diferente, assim, sabe? Tá pensando em como pode fazer alguma coisa melhor, ser meio insatisfeita. Claro que daí tem sempre aquele limite de, ok, sou insatisfeita, mas também em algum momento tem que estar bom, assim, né? Pra gente também não começar a sofrer demais com as coisas. Mas eu acredito que tem que ter bastante resiliência também para entender os obstáculos como oportunidades e para seguir sempre adiante, né? Já vem a complementariedade aqui. Eu já diria na questão de ter, como é que tu falou antes, de não se cobrar tanto da imperfeição, isso. né? Eu diria para também ter humildade para entender que também vai errar e que não vai estar sempre bom. E que tá tudo bem, que tu pode reconhecer isso e ser sincero da mesma forma que é contigo com todo que tu vai trabalhar, assim, porque ninguém acerta sempre, né? Sendo jovem, fazendo uma coisa diferente. Normalmente quem empreende tá fazendo uma coisa com uma proposta diferente. Então, sabe, tem que estar com a cabeça preparada, assim. Exato. Por isso ser resiliente de aprender também com esses erros que a gente comete, né? De entender, ok, eu quero sempre fazer melhor, mas em algum momento eu não vou ser Deus, né? É o que a gente sempre fala, não dá para ser Deus. Então, em algum momento a gente tem que se conformar e entender que a gente está dando o melhor que a gente tem, sempre. E que em algum momento a gente tem que também aprender com isso, né? Com esses obstáculos. Para finalizar essa parte, gurias, a gente fala aqui de tendências, né? A gente sempre olha uns 5 anos aí para o futuro, faz um exercício de futurologia, como a gente brinca. Como é que vocês enxergam o empreendedorismo daqui a 5 anos? Responde, Cândida. É muito difícil. Essa é uma coisa que a gente sempre brincava no início da agência, né? A gente foi fazer o nosso primeiro planejamento estratégico, a Laís ficou muito brava comigo. Porque eu falei assim, tá, como é que a gente quer estar daqui a 5 anos? E ela, mas eu não consigo pensar daqui a 5 anos. De repente, estava ela lá com 1000 ideias. Em 5 anos vamos estar fazendo isso, isso e isso. E isso aqui é muito difícil a gente projetar, né? Eu não sei, eu acho que o empreendedorismo vai ser... Na verdade, é mais fácil a gente falar como a gente quer que ele seja, né? Como um todo. Eu espero que ele seja mais desmistificado, assim, até. Que seja uma coisa, como a gente falou antes, assim, mais diluída, mais natural para todo mundo. E o empreendedorismo sendo visto como algo que pode impactar, porque a gente tem necessidade, o mundo tem necessidade de ideias novas, de que... Tá tudo mudando muito rápido, a gente está entrando em um outro nível de consciência também, que as pessoas querem algo que realize elas de uma forma mais plena, né? E acho que o empreendedorismo daqui a 5 anos, vai ser exatamente isso, né? Uma forma de transformar socialmente uma realidade, assim, de uma forma um pouco mais real do que está sendo feito hoje, assim. Não sei se eu consegui me explicar muito bem, mas que seja algo que não seja assim, nossa, está empreendendo. Que não seja intangível, né? Uma realidade que tu não consegue alcançar, assim, também. Exato. Eu diria que seria... Terminou teu raciocínio? Eu diria que tem que ser algo humano, assim, que esteja atrelado à realidade das pessoas e que seja trabalhado nos conceitos da sustentabilidade, né? Que as pessoas consigam entender que isso permeia o social, permeia o econômico e permeia também o sustentável do ambiente que se vive, assim. Não, ainda se tem essa ideia da sustentabilidade como algo verde, né? Mas não, a sustentabilidade nos processos todos, assim. Eu espero que o empreendedorismo funcione para todas as pessoas e modifique a vida delas e de quem vive perto delas também. Então tá. Depois da gente saber sobre o tema do programa, chegou a hora que a Cândida mais temia. Chegou a hora do nosso ping-pong. Vamos lá, gurias. Vamos lá. Então, um trabalho marcante.
Para mim, a Rota Sabores e Saberes foi um reposicionamento de marca que a gente fez, foi o nosso primeiro grande trabalho. E a gente construiu ele conjuntamente com essa rota, que conta com 10 empreendimentos. Então a gente fez uma escuta coletiva, depois produzimos materiais, vídeos, fotografias, realizamos um evento. Enfim, conta aí, Cândida, acho que pra ti também é esse, né? É esse, eu ia também citar, falar logo, Rota Sabores e Saberes, foi o que veio na cabeça. Foi bem marcante mesmo, como a Laís disse, porque ali a gente pôde construir em conjunto com eles e tendo a confiança deles, e foi o nosso primeiro grande trabalho. Então a gente teve toda uma questão assim, até no evento, no dia do evento mesmo, do reposicionamento, que foi no dia 18 de março desse ano. Foi muito bacana, porque eles se sentiram valorizados, e foi um momento de ir em público com autoridades das cidades ali da região do Vale do Caí, apresentar e colocar o agricultor no centro do palco. Eles eram os protagonistas, e a gente fez tudo aquilo acontecer, mas tendo a participação deles. Um momento especial na carreira. Ai, não sei, meu Deus. Muito difícil. Tantas emoções. Ai, não sei. Bom, acho que pra mim um momento especial foi, eu acabei até citando ele antes, foi quando a gente ouviu o reconhecimento de uma agricultora mesmo, de que a gente tá conseguindo traduzir a essência deles. Então, acho que esse momento, que esse reconhecimento de quem a gente tá ali trabalhando junto, né, amplificando a voz deles, acaba sendo realmente muito marcante. Mas é que são muitas coisas que acontecem, sabe? Que é um momento especial, mas é corriqueiro quando os agricultores nos ensinam alguma coisa, assim. A gente visita uma propriedade e a gente aprende sobre os usos de um chá, a gente aprende como aquela coisa é produzida, ou é uma herança muito importante pra gente, coisas que vieram dos nossos avós, que inclusive também eram agricultores, tanto os meus quanto os da Cândida. Essas coisas, assim, muito aliadas à agricultura e à educação. Eu não consigo precisar nenhuma agora porque fiquei tentando lembrar, mas aconteceram várias. Certamente alguma delas foi com os agricultores, a Adriana e o André, que a gente gosta muito, assim, sempre nos ensinam coisas, assim. Referências profissionais. Não dá pra... As gurias falaram antes, a gente falou um pouco sobre isso aqui, né? Cândida lembrou da Eliane Brum, e realmente desde o início, desde que a gente começou a Cultivo, foi algo assim que a gente definiu que seria uma orientação. E uma pessoa que também eu fiquei pensando depois, pensando na Eliane Brum, obviamente a gente lembra do Leonan. O professor Leonan é uma pessoa que volta e meia eu falo pra Cândida, será que o Leonan ia entender e apoiar o que a gente tá fazendo agora? Essa decisão, essa situação. Porque aí entra isso do que a Cândida falou antes, né? Da gente ser jornalista mesmo sendo empreendedora, sabe? Então é uma coisa que nunca dá pra se perder, assim. Exato. A Eliane Brum acaba sendo uma referência muito grande pra gente até. A gente já conversou várias vezes sobre o trabalho da Eliane na agência. E tanto que a palestra que ela deu no SET, tu tava também, né, Paty? Eu tava. Foi nos 25 anos do SET, a Laís estava também. Então foi uma palestra marcante, acho que pra todo mundo. Ela é realmente incrível. A forma como ela vê o jornalismo, e é o que a gente busca fazer também na Cultivo, né? E, bom, acaba que o Fábio e o Tércio são nossas referências, né? São os nossos mentores, são quem estão sempre nos ajudando quando a gente precisa e vai lá conversar com eles na Famecos, né? Então eles acabam sendo nossas referências também, os professores da Famecos. Pra mim, assim, nossa, eu não seria nada se eu não tivesse participado do Editorial J, sabe? Então acho que todos os professores lá até hoje são pra mim. O Elmi, nossa, muita saudade dele, me ajudou muito com o texto. Quando eu tô escrevendo um texto, hoje ainda lembro, como é que será que o Elmi faria, que ele ia corrigir aqui, tanto o Elmi quanto o NEC. Então eles são fundamentais, assim, ainda hoje pra mim. Então acaba que os professores são maiores referências, porque a gente até comentava esses dias isso. Eu não sei, eu ainda sinto falta, eu não consigo olhar e ter uma referência de gestão, por exemplo, sabe? Porque
é muito difícil quando tu tá tendo que tomar decisões todos os dias. Às vezes eu queria ter uma referência de alguém que tá gerindo um negócio parecido, similar com o nosso, mas não tem. Então a gente acaba tendo várias referências nas diferentes coisas que a gente faz, né? Exatamente. Maior conquista profissional até hoje? Eu não sei. De novo, eu sou das minúcias, assim. Eu brincava com a Cândida quando a gente começou a agência, que eu não tenho títulos ou coisas no meu currículo, mas que são tantos saberes tão pequenos de coisas que eu construí com pessoas comuns que eu não consigo colocar num título, assim. Mas que todas são igualmente importantes. Sei lá, construções pequenas, assim, de experiências mesmo. Tanto que nem todas, de alguma forma, aliadas com comunicação, mas nem todas sempre na comunicação, né? Qual é a maior conquista profissional, né? Eu acho que seria cultivo em si já é uma conquista profissional, sabe? Até porque eu tenho... Enfim, a gente, como eu e a Laís, a gente já falou também sobre isso. E assim como a Laís, eu também acredito mais nessas coisas pequenas que são as mais importantes e as mais significativas. Então, muito mais importante do que tu colocar, eu tenho tal título no currículo, ok, tu tem tal título, mas tu sabe resolver isso daí, tu sabe fazer esse trabalho, tu tá afim, tu vai conseguir realmente traduzir a essência daquilo. Então, tudo bem, eu já tenho um mestrado, e se todo mundo chegava e falava assim, nossa, você já é mestre? Eu, sim, já sou, mas não é o que realmente importa, sabe? Acho que, claro, tem uma importância, não dá pra, claro, dizer que não. A gente sabe do baixo acesso ao ensino superior no Brasil e tudo mais, mas eu acho que a maior conquista profissional é justamente estar conseguindo colocar em prática aquilo que tu quer. Tu tá trabalhando com o que tu gosta. Então, a Cultivo em si é uma grande conquista profissional. Falando na Cultivo, o DNA dela. Meu Deus. Ai, que difícil. Difícil não, eu acho que o DNA dela eu diria que é amplificar a voz do campo, é mostrar a importância do agricultor familiar para ele mesmo, às vezes, aumentar a autoestima dele, que a gente acaba também fazendo bastante isso, né? A agência acaba atuando nessa parte, porque quando eles se veem, eles percebem que eles realmente são importantes, e mostrar eles para a cidade também. Então, acho que esse seria o DNA. Isso aí, então tá. Este foi o Coletiva Tendências sobre empreendedorismo na comunicação. Espero que tenham gostado da temática. Elogios, críticas e sugestões vocês podem nos mandar pelo e-mail tendências@coletiva.com.br, além de nos encontrarem nas redes sociais pelo @Coletiva Tendências. Estamos no LinkedIn, no Instagram e também no Facebook. Lembrando que nossa produção é do Coletiva.net, enquanto a edição é da Papier Conteúdo. E eu fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau.